Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A aliança de Deus ou com Deus é para todo o povo. Deus quer que haja um compromisso coletivo com Ele. Deus escolheu o povo de Israel para ser um povo, todo ele do Senhor. Deus seria o Deus de todo o povo e o povo seria todo do Senhor. E o povo concordou e aceitou essa aliança. Mas é claro que, como normalmente acontece, sempre houve aqueles individualmente que fugiram da aliança. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 1.000, 2.000, 5.000, que começaram a se desviar e seguir o seu próprio caminho e deixaram a aliança com Deus. Mas ainda assim, o restante poderia ser fiel à aliança e Deus manter as suas promessas. E o sangue do cordeiro, o sangue do animal derramado, os sacrifícios feitos a Deus pelos sacerdotes, era para pagar os pecados mesmo daqueles que estavam fora da aliança. E assim Deus manteria a aliança com todo o povo. Um exemplo assim muito claro disto aconteceu na época de Salomão. Salomão começou bem e terminou muito mal, totalmente longe do Senhor. Mas o povo estava abençoado até o fim do reinado de Salomão. O Senhor abençoou o povo e houve bênçãos de Deus. Por quê? O Salomão teve a sabedoria recebida de Deus e, entre outras coisas, ele foi para o caminho do pecado com suas mulheres e levou grande parte do povo, mas os sacerdotes continuaram oferecendo sacrifícios a Deus e holocaustos e clamando a Deus, levando o incenso a Deus para Deus abençoar o povo. Isso é muito importante, não é necessário que um país inteiro se volte para Deus, para o Senhor abençoar. Basta que algumas pessoas estejam na brecha, no sacerdócio, na intercessão. Os crentes brasileiros não aprendem isso, não praticam isto, orar pela nação. E o resultado nós vamos ver. Deus tem tido muita paciência para conosco no Brasil, mas nós vamos ver as consequências. E nós temos um exemplo também em nossos dias, um bom exemplo, que é a Coreia. A Coreia do Sul, quando veio da Guerra das Coreias em aproximadamente 1955, era um país arrasado, um país destroçado, a esmagadora maioria analfabeta, era uma promiscuidade muito grande, era um país muito mau, mas eles entenderam que tudo aquilo era fruto do pecado e os poucos cristãos, digamos, em relação à população, se puseram a orar, a buscar o Senhor, consagrar a vida e eles assumiram um compromisso de todo cristão coreano orar uma vez por dia, 1 hora pela nação. Depois orariam por eles, mas 1 hora é para orar pela nação. Hoje, Coreia é um dos grandes países do mundo, não em tamanho nem em população, mas em tecnologia, em riqueza, em armas, em indústrias. A Coreia é uma potência, inclusive em celulares, Samsung e outros fabricantes de chips. A Coreia do Sul é uma potência no mundo, porque os cristãos oraram. Não pense você que o povo todo sul-coreano é abençoado, todo mundo é feliz, todo mundo é do Senhor. Não, lá tem muita corrupção, tem pecado também, muito pecado, vaidade. Mas acontece que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que é clamado nas orações dos cristãos, cobre a nação inteira. Está entendendo?
uns poucos cristãos oram pela nação inteira e hoje a Coreia do Sul é uma potência no mundo inteiro. O Brasil é diferente. Mas o Brasil tem tantos cristãos quanto a Coreia do Sul, assim, de uma forma relativa, mas os cristãos do Brasil não oram pelo Brasil. Oram por qualquer outra coisa, menos pela nação. Na época de Salomão, os sacerdotes, o Salomão não era bobo, ele recebeu sabedoria. Ele disse, eu vou para o pecado, mas um sacerdote fica aí orando por mim. De vez em quando isso acontece, um jovem vai para a balada, para a noitada dele, para a noite de pecado e diz, mãe, ora por mim aí. A mãe é crente, ora por mim aí. Ele sabe que vai precisar. E na maioria desses casos, Deus protege o cidadão que não vale nem um centavo furado, mas Deus protege por causa da oração da mãe. O sacerdócio funciona, Deus quer que estejamos orando uns pelos outros, não é necessário que a nação inteira esteja assim em oração, mas a aliança de Deus é com o povo todo, e alguns em oração, em clamor a Deus, abençoam os outros todos. Mas a aliança é com o povo todo. Agora você pode ter certeza, quando o sal ficar insípido no Brasil, o pau vai comer, ou seja, o fogo vai descer, a ira de Deus sobre todos, nós também, maus e bons. O sol vem sobre maus e bons, a chuva também vem sobre maus e bons. A bênção de Deus vem sobre maus e bons e o castigo vem sobre maus e bons numa nação. Deus nos vê assim, coletivamente. No Antigo Testamento, o povo de Israel era visto por Deus de uma forma só. Quando a bênção vinha, era para todos. E quando o castigo vinha, era para todos. O cativeiro veio e veio para todos. Mas no retorno do cativeiro, alguns no cativeiro estiveram orando muito. E Deus atendeu, deu outra oportunidade, eles retornaram do cativeiro. Mas quando eles se estabeleceram na Judéia, começaram a pecar e se afastar de Deus. Deus levantou o Esdras, depois Deus levantou o Neemias. E no capítulo 10 de Neemias, ele entende uma coisa muito importante, reuniu o povo todo, convocou o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento e firmemente aderiram a seus irmãos numa imprecação e juramento de que andariam na presença de Deus, que foi na presença de Deus e obedecendo a lei de Deus que foi dada por Moisés, de que guardariam e cumpririam os mandamentos do Senhor e os seus juízos e estatutos. Li Neemias 10, 28 e 29. Aliança era com todos e todos tiveram que concordar com aquela aliança. Hoje nós somos um coletivo na igreja, todos devem congregar, não deve haver crentes separados, desigrejados, avulsos, isso não é bom. E Deus nos vê numa igreja como um corpo, se alguns orarem, Deus vai abençoar todos. O problema é que são pouquíssimos que oram e às vezes nenhum crente orando, clamando a Deus por misericórdia, mas o caminho é esse, a aliança de Deus é com o corpo todo e não individualmente só com pessoas. Aprenda isso, a importância de estarmos orando pelos demais irmãos que nós representamos.